Fala, Paulo. Tudo bom, Paulo Júnior? Opa, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Paulo, deixa eu te dizer, meu objetivo nesse encontro é para que vocês possam tirar suas dúvidas. Eu não sei se você puder, manda um oi no WhatsApp para ver se alguém vai participar, porque depois que eu tirar suas dúvidas, se ninguém estiver presente, eu vou entender que todo mundo já está fera. Então, assim, deixa eu te perguntar, ficou alguma dúvida? Porque eu compartilhei com vocês o slide, está aqui o slide de vocês, ó. Compartilhar Eu minha tela achava aqui. que essa aula era tipo para fazer um aquecimento para Para amanhã. treinar? Sim. Porque você vai aqui na. Eu queria que todos estivessem presentes, mas infelizmente você está vendo que os demais não estão, né? Então não dá para poder fazer uma Então, tudo de simulação como férias. se fosse só a gente. Eu posso sim focar na sua parte, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou focar naquilo que você está aqui e diante da sua apresentação. Basicamente, está aqui o slide, ó. Quem vai começar o slide vai ser a Sara. A Sara vai iniciar, vai se apresentar, bababá, BBB. Bem, nós somos a turma do primeiro ano, pensamos em fazer um projeto em virtude da pandemia, para poder justamente criar uma solução nessa questão do distanciamento e seja aplicável no nosso dia a dia e na nossa escola. Nós dividimos nosso trabalho em três partes: o que é, como monta e como programa. Eu fiquei responsável pela parte de como é. Eu falando como se fosse a Sara, né? Eu. Aí ela vai dizer: diante da nossa necessidade do distanciamento, nós ficamos. A necessidade de controlarmos o contato fixo foi intensa, ou seja, o contato entre as pessoas é uma forma de transmissão. E por algumas pessoas não saberem, a oportunidade que nós temos de evitar qualquer contato é o que nos facilita não sermos transmissores do vírus. Isso é a parte da Sara. Então, nós pensamos no seguinte: nós pensamos em constituir um projeto. Um projeto. Peraí. Peraí. Desculpa, agora continuando. Aí, o projeto é dizer o que, que é. Aí a Sara vai dizer o que, que é o nosso projeto. Nosso projeto é nós pensarmos em um utensílio coletivo. Ou seja, uma lixeira que faça com que, ao invés de nós termos a necessidade de tocá-la, nós podemos fazer o quê? O seu acionamento sem um contato físico. Se você observar, Paulo, as imagens, elas são para poder auxiliar na apresentação. Aí, como é que funciona o nosso projeto? Nosso projeto funciona com um sensor ultrassônico. O que é um sensor ultrassônico? É um sensor que ele emite um pulso sonoro. Esse pulso, quando ele encontrar um obstáculo, esse obstáculo ele vai refletir esse som, ou seja, ele vai propagar batendo e dando retorno, onde no retorno o sensor ele vai tentar calcular o tempo de ida e de volta. Quais são as aplicações do nosso sensor? Nesse caso aqui é um vídeo, ó. Na hora que ela clicar bem aqui no play, ela vai poder, ó, tirar o som e mostrar que, por exemplo, o sensor ultrassônico é utilizado na indústria. Na indústria de quê? Na indústria pesada, nos controladores de dispositivos de câmaras de água, por exemplo. Eu tenho aqui um sensor ultrassônico e a água, quando começar a emergir e subir, ó, através do sensor, ele vai perceber o nível da bomba da água para poder desligar, tornando mais eficiente e econômico o sistema. Outra aplicação, em controle dos sistemas de roldanas, que, por exemplo, na indústria, se eu tiver uma roldana, aquilo que eu vou girar e ter, obviamente, um cabeamento, se eu tiver alguma perda, como é que eu vou estabelecer isso? Observe que aqui houve uma quebra. A proximidade do sensor ultrassônico, ou seja, ele detecta a distância e, obviamente, ele vai poder acionar um problema nesse dispositivo. Eu tenho outras aplicações, por exemplo, o controle de produtos feito caixas eletrônicos ou caixas de supermercado. O que acontece? Aqui eu posso identificar, ó, na medida em que eu tenho um objeto, o sensor bate e volta. E aí eu vou ter que identificar quantos objetos eu tenho. E aí
E aí eu vou estabelecer o quê? Esse contato. Filha, fecha bem aqui, filha, por favor. Tá, te amo. E aí, pessoal, a gente vai procurar justamente estabelecer esse comando. Esse comando como? Para poder nós pensarmos em como nós vamos fazer o uso desse sistema. Aqui é outra forma de comunicação. E assim, Paulo, a Sara vai continuar mostrando que, na medida em que o servomotor girar, ele vai rotacionar de um lado para o outro. Essa rotação, ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma força. Ela vai puxar a tampa da lixeira. Igual que está representado na imagem. Ó. Eu vou ter um servomotor, ele vai estar no eixo, e aí, quando ele rotacionar, ele vai justamente propositar a estrutura da própria tampa. Ok? Aqui é um exemplo básico. O sensor ultrassônico identificou, abre e fecha. Quais são os componentes? É a última parte da Sara. A Sara vai dizer que precisa de um servomotor, de um sensor ultrassônico, de um Arduino, de um jumper e de LEDs. A segunda parte já ficou com detalhe. A Sara, quando terminar de mostrar os componentes, ela vai entrar no Tinkercad, aí ela vai compartilhar a tela dela, vai mostrar como é que funciona, tipo, assim, ó. Cadê? Tava até com ele aberto agora há pouco. Peraí, deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Pronto, lixeira aqui, já está abrindo. Aí a Sara, ela vai estar já com o circuito da lixeira no Tinkercad, ela vai colocar para iniciar a simulação, e na hora que ela projetar a execução do sensor, obviamente a leitura do sensor vai fazer o servo abrir ou fechar. Aí ela termina a apresentação dela, aí vem para a segunda parte, que é a parte da Paloma. O que é o esquema elétrico? Para você, Paloma, que possivelmente possa assistir esse vídeo que eu estou gravando agora. O esquema elétrico é a montagem, é de como funciona o sistema de conexão. Então, o que acontece? Nesse sistema, ela vai justamente explicar que os componentes eles são conectados a portas. Por exemplo, eu tenho o meu LED, ele é conectado na porta digital. Por que ele é conectado na porta digital? Porque o LED ou acende ou apaga, que é a função do digital. O que é o ultrassônico? O ultrassônico ele está na porta digital. Por que o ultrassônico está na porta digital? Porque ou ele vai identificar um obstáculo ou não vai. Por que o servomotor ele também está na porta digital? Veja que eu tenho esse cabeamento, que é o da informação do servomotor, esses dois, que é da informação do ultrassônico, e esses dois, que é da informação do sensor, dos LEDs. Todos os cabeamentos, todos os jumpers de controle estão na porta digital. Então, a função digital é essa, de estabelecer duas possibilidades. Como é que funciona? Na medida em que a mão se aproxima do sensor, o sensor ele vai emitir o som, e aí esse tempo ele vai ser calculado. Na refletância, ele vai chegar no mesmo dispositivo e vai ser calculado, mensurado o tempo de ida e de retorno. Então, de acordo com o tempo que vai ser estabelecido pelo trig e étio, vai se saber a distância para poder, obviamente, saber se a tampa vai abrir ou fechar. Aqui é a propositura mostrando a bolinha, como se fosse a pessoa. Elas estão a distância abaixo de 30 centímetros, que na programação nós escolhemos 30. Ou seja, com 30 centímetros, a tampa vai abrir, LED verde, e com mais de 30 centímetros, a tampa vai fechar, portanto, LED vermelho. Aqui nós temos a mão, que quando se aproximar do sensor, observe, ó, o pulso está indo, bate na mão e retorna. Quando ele bate na mão, o sensor manda informação para o Arduino. O que o Arduino vai fazer? Ele vai interpretar. O que ele vai fazer com essa interpretação? Ele vai acionar o servomotor. Para o quê? Para a lixeira abrir. Nesse caso, por que a lixeira vai abrir? Porque ele detectou um objeto a uma dada distância.
Agora, no fato de não haver a mão, veja que aqui é a representação da ausência da mão. Já que tem a ausência da mão, o ultrassônico não vai detectar esse retorno, já que ele não vai detectar esse retorno, por quê? Porque não vai ter nada que bate e volta, o Arduino vai o quê? Vai mandar fechar a tampa da lixeira. E aí agora vamos para a terceira parte, que é a parte de você, Paulo Júnior, e de você, Caio. Nessa terceira parte, o que envolve? Envolve a parte da programação. Então, como é que funcionaria? Basicamente assim. Basicamente assim. Aí, eu não sei quem vai começar com o quê, não sei como vocês dividiram, mas eu vou dar aqui uma ideia. Quem que vai falar primeiro? É eu, Caio. Pronto. Então, nesse caso, eu vou simular como se fosse o Caio. O que acontece? Aí o Caio vai chegar, bem, pessoal, meu nome é Caio, eu e Paulo Júnior ficamos responsáveis pela parte da programação. Vou compartilhar minha tela. Aí, Caio, você compartilha a sua tela. Aí você vai falar, bem, nós vamos falar agora da estrutura geral. O que é estrutura geral? É a estrutura que é aplicável a qualquer programa, a qualquer código. Entenda geral como amplo, ou seja, todo código, assim como um corpo humano, tem uma estrutura interna. Ou seja, tem uma estrutura básica em partes, um começo, meio e fim. Então, quais são as partes gerais de todo o código, de toda a programação? São essas que nós vamos apresentar agora. É o que nós vamos ter do bloco das variáveis, bloco do setup e bloco do loop. O que é o bloco das variáveis? O bloco das variáveis é o bloco responsável pela informação da variável ou da porta utilizada no circuito ou do valor. O que isso significa? Quando eu tenho um LED ligado na porta 2, eu atribuo uma variável à porta 2, ou seja, eu vou, ao invés de escrever no código o número 2, eu vou escrever um nome que eu posso escolher para chamar de porta 2. Se eu tiver um sensor na porta 10, eu vou atribuir uma variável de porta. O que é uma variável de porta? É o nome responsável pela aplicação da variável da referência da porta 10, que é do sensor. Isso é o que nós falamos de variável de porta. Agora, além da variável de porta, nós temos o que nós chamamos de variável de valor. O que é variável de valor? Ela é a variável que só se aplica a sensor. Por que só se aplica a sensor? Porque só quem faz leitura, só quem faz variação de valor é sensor. Então, o sensor, ele precisa guardar a leitura que ele tem em uma caixinha. Então, o que é variável de valor? É a caixinha que nós vamos guardar as informações lidas pelo sensor. O que é void setup? O void setup é o bloco das configurações. O que nós vamos configurar? Qual é a porta que nós vamos utilizar e se nessa porta vai sair informação ou se vai entrar. O que significa? Por exemplo, LED Arduino. É o Arduino que manda, portanto sai. Sensor Arduino. É o sensor que entra, portanto, é o sensor que manda para o Arduino, portanto, entra no Arduino. Se entra no Arduino, o que acontece? Input. Se sai, output. Por que nós escrevemos pmode? Porque pin é pino, que é a porta, mode é o sentido, input ou output. O que é o void loop? Void loop é o bloco das ações. O que é o bloco das ações? É o local em que nós vamos dizer o que acontece efetivamente. Até agora era só preparo. É no bloco das ações que nós vamos dizer se a função é analógica ou digital. O que é analógica? Até 1023 possibilidades. O que é digital? 2 possibilidades. É o local que nós vamos definir se o meu componente ele vai executar uma informação ou ele vai ler uma informação. É no void loop que nós vamos determinar se vai ter alta energia, se liga, baixa energia, se desliga. E também por quanto tempo vai ser executada a ação. E para poder terminar, se tiver sensor, o if, se e else, se não. Bem, agora eu vou fazer uma pausa bem aqui. Galera, vocês dividiram como essa parte de programação. Quem vai ficar com o quê? O Caio vai ficar com a primeira parte, eu com a segunda. Pronto. O Caio vai ficar até aqui. Aí depois você vai para a próxima, não é isso? Paulo? Isso. Pronto. Agora vamos para a próxima parte. Ó. O que é a próxima parte?
Meu nome é Paulo e agora eu vou falar do código específico. Nós vamos falar agora do código aplicável ao projeto da lixeira automatizada. Então, assim como o Caio já tem falado há pouco, eu vou agora falar, dentro dos blocos que foi falado pelo Caio, o que são as informações específicas do meu código. Ou seja, eu vou incluir o servo, que é o meu motor, e eu vou definir um nome para o servo de mais servo. Eu vou informar que o meu servo está na porta 10, definição de variável. E o meu sensor, ele tem duas conexões. O 9, que é o gatilho, que manda o som, envio do som. E ele tem um étil, é o retorno, é o que recebe o som. Agora, para eu poder saber a relação da distância, eu preciso dizer o tempo. Ou seja, aqui é a variável de quanto tempo ele vai precisar para o som ir e voltar. E aqui a distância é qual é o percurso que ele teve para poder ir e voltar o som. LED verde na porta 2, LED vermelho na porta 4. A função do servo, que é para poder ter uma ação, a TAT. E o servo, ele vai ser estabelecido através de uma saída. Por quê? Output. Veja que eu vou ter na relação do sensor, o gatilho vai mandar, ou seja, ele vai do Arduino para o sensor e o sensor vai fazer o seguinte, ó, manda som, aí o som se propaga. Ó. Quando bate no corpo, esse som ele vai ter que voltar. Quando ele voltar, ele vai ter o quê? Ele vai ter um tempo de execução. O que é esse tempo de execução? É justamente o delay que ele vai ter entre o som de ida e o som de volta. Ok? No void setup, o LED verde é saída. Por que o LED verde é saída? Porque é do Arduino para o LED. No LED vermelho é saída. Por que é saída? Porque é do Arduino para o LED vermelho. E o étil, que é as duas caixinhas do som. O gatilho é o que manda, por isso é out, sair. O étil é o retorno, é o que recebe, é o que entra, por isso é input. E agora vamos para as ações para poder terminar o nosso código. O que é as ações? Obviamente, o meu gatilho, ele vai ter que estar alto a energia, porque é o que vai mandar o som. Ele vai ter que ficar toda hora mandando, ó, para poder saber. Ele vai ter que estar toda hora disparando o som. Pá, pá, pá. Ele vai ter entre o disparo e o outro 10 milissegundos, microsegundos, desculpa. E o gatilho, que é o retorno, ele tem que estar baixo. Por quê? Porque quando ele manda, o outro tem que estar esperando o retorno. Então ele tem que estar desligado. LAW é baixa energia. O que é o tempo? O que é o tempo? É justamente a relação da grandeza entre o que vai ser calculado de ida e de retorno. O que vai ser medido? Veja, Paulo Júnior, que tudo isso daqui, ó, tem um comentário, ó. Disparar pulso ultrassônico. Tempo de execução da ação anterior. O que é digital? É iniciar com a porta de gatilho desligada. O que é esse tempo? É medir o tempo de ida e volta do pulso eletrônico. O que é essa distância em centímetros? É calcular a distância em centímetros. O que é delay 100? É o tempo de execução da ação anterior. Aí, agora é finalmente do código. Agora vamos para as ações. Se a minha distância for menor, olha aqui, ó, menor do que 30 centímetros, o meu servo, ele vai abrir, ou seja, ele vai abrir a tampa, o LED vermelho vai desligar, 0, e o LED verde liga, on. Qual é o contrário do se? Se não, else. Else é se não. Se não tiver menor do que 30, é porque ele está maior do que 30. Olha só. Se não for a distância menor do que 30, será considerada... Eita, eu tenho que corrigir isso daqui. Considerada maior do que 30. Se é maior do que 30, o que vai acontecer com a lixeira? Ele vai ter que fechar a tampa. Se ele vai ter que fechar a tampa, o vermelho vai ligar e o verde vai desligar. E acaba o código. Queremos agradecer a presença de todos.
tenham um bom dia e fiquem com Deus. Aí vocês podem abrir para poder alguém fazer alguma pergunta. E aí, galera, tudo certinho? Tudo tranquilo? Todo mundo tá com slide, todo mundo tá revisando. Caio, Paulo, eu acabei de falar a parte de vocês. Eu estou gravando isso daqui. Eu daqui a pouco vou mandar o link para vocês. Tem alguma dúvida para vocês? Vocês querem apresentar para mim, fazer algum teste, alguma coisa nesse sentido? Não, professor, eu tinha dúvida, mas agora não tenho mais não. Eu gravei aqui também, vou já revisar isso aqui. E você, Paulo? Também não, professor, você explicou agora. Pronto. Ufa. Pois, gente, eu só vou almoçar, que eu ainda não almocei. E aí eu vou começar a upar. Eu vou colocar o link na agenda de vocês, viu? Eu vou colocar o link na agenda de vocês. Não sei se sábado vocês vão ter alguma coisa lá, mas eu vou colocar algo de robótica. Então, até o final do dia, vocês dão uma olhadinha lá que vai ter essa aula gravada e vai ter o slide. Falem para os demais integrantes, que é a Sara e meu Deus. Paloma. A Paloma, exatamente, que vai estar o link para vocês todos assistirem a parte de todos, ok? Alguma dúvida? Alguém E, quer falar alguma professor, coisa? só me confirma o horário desse daqui Pronto. amanhã. Eu vou mandar o link. Eu vou mandar o link também lá na agenda da escola. Mas o fatalmente de vocês vai ficar para as 10h30. Porque 9 horas da manhã é o quinto ano. Aí depois 9h30 vai ser o oitavo. 10 horas vai ser o nono. E vocês vão começar às 10h30. Ok? Ah, pessoal, vamos chegar alguns minutinhos mais cedo. Tá bom? Então, quando vocês forem entrar, o que acontece? Não deixem para poder entrar exatamente às 10h30. Eu vou estar com a sala aberta uns 5 minutos antes. Por quê? Porque eu vou estar das 9 às 9h20 com a outra turma. E aí, quando acabar, a gente começa. Se acontecer alguma coisa que atrase, não se preocupem, a gente vai estar se falando no WhatsApp. Eu só vou abrir a sala para as demais pessoas assistirem quando vocês já estiverem na sala, ok? Beleza. Valeu, galera. Fica com Deus e até amanhã. Confio em vocês, pessoal. Ó, última informação. Última informação. Pessoal, nós vamos participar esse ano da UBR. Eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como funciona a execução. E aí a gente vai falar qual vai ser o dia da prova, como é que vai ser tranquilo, light, show de bola. Conto com vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Falou.